Olá, eu sou a professora Lieda Amaral, coordeno essa trilha de mulheres contadoras e também a trilha Pensar Contabilidade. Nessa trilha Mulher Contadoras, nós temos várias mulheres referências no mercado profissional contábil e acadêmico, apresentando temas das mais variadas áreas de pensamento. Temos desde liderança, empreendedorismo, assuntos técnicos em contabilidade, na área fiscal, em SPED, temos também na área de liderança, finanças pessoais. Essa trilha está muito bacana. E o tema que eu vou tratar com vocês é o de competitividade, inovação e modelagem de negócios. Mas antes disso, eu queria fazer um agradecimento muito especial às mulheres que aceitaram o desafio de compor junto comigo essa trilha, mas também eu coordeno a trilha Pensar Contabilidade na área de contabilidade raiz. O que é essa contabilidade raiz? É a apresentação dos CPCs, das normas. É uma trilha muito bacana. Ela está composta por professores, referências no mercado, autores dos livros que nós estudamos, em sua maioria. E está muito bacana, vale a pena dar uma conferida. O que é tratar de modelagem de negócios no âmbito de inovação e competitividade? O que vem a ser isso? O que tem a ver inovação com competitividade? Quando a gente fala em inovação, é importante a gente lembrar que a inovação, ela por si só, já promove a garantia de vantagens competitivas sobre os nossos concorrentes, porque ela agrega valor aos negócios. Inovar é ser capaz de produzir de forma diferente aquilo que eu vinha fazendo, reconfigurar as nossas competências essenciais, com a finalidade de se manter competitivo. Não tem como eu ser competitiva no mercado globalizado atual sem eu ter a minha capacidade de inovação potencializada. Então, quando a gente está falando aqui em criatividade, em termos de organizações, ela não se limita apenas aos produtos ou serviços, mas é em relação a toda a cadeia produtiva. A estratégia de marketing que eu vou utilizar, como eu vou interagir com a sociedade, quais são os canais que eu vou utilizar, qual é a perspectiva de atendimento que eu vou dar ao meu cliente, como é que ele participa do processo da elaboração do serviço. A gente está em um mundo cada vez mais colaborativo, né, com a engrenagem. Antigamente, pela visão tradicional de inovação, você via um consumidor como mercado. Hoje, eu tenho um paradigma, porque esses consumidores, eles são o centro da elaboração dos próprios produtos. Então, eu tenho as redes sociais atuando fortemente na intenção de compra daquele consumidor. Então, eu tenho que desenvolver, de uma certa forma, o que o Von Hippel, o professor do MIT, chama de inteligência coletiva. Ele diz que só a inteligência coletiva leva à inovação, porque eu tenho o meu usuário envolvido no desenvolvimento do meu produto ou serviço. E as comunidades virtuais, elas vêm como uma resposta, como um desafio, porque a inovação, ela se caracteriza por diversos tipos de cooperação. Vai depender do tipo de modelo de negócio, da atividade econômica, como é a interação da minha empresa no mercado no qual ela está inserida, como se dá o processo de aprendizagem organizacional. Então, essas possibilidades de você pensar fora da caixa, o processo de inovação,
ele está presente em todas as áreas. E nessa perspectiva, o que seria um mercado competitivo? É aquele na qual você se mantém. O seu empreendimento, ele tem sustentabilidade. Para que seja possível isso, você tem que reconhecer a necessidade de permanentemente se inovar tecnologicamente. Porque mesmo na nossa área, que é a área contábil, os serviços de consultoria, aconselhamento contábil, há muito já ultrapassaram os ramos convencionais da economia. Então, como é que eu faço para combinar aquele conhecimento que eu já tenho, pré-existente, com esse processo interativo e esse empreendedorismo coletivo? Então, para eu pensar em modelar um negócio inovador, é importante que eu perceba da relação que há entre competitividade e a capacidade de inovar. Não só em relação a um produto ou serviço, mas um conjunto de serviços no contexto de operação da minha empresa. Hoje a gente tem comunidades virtuais e elas surgem tanto como oportunidades como desafios de inovação, porque por meio de uma comunidade é muito mais fácil os clientes obterem informações, né? Mas eu preciso também usar essas comunidades para prospectar oportunidades de negócio. Tem um pesquisador norte-americano, que é de Berkeley, que é o professor Henry Chesbrough, que ele denominou esse processo de você utilizar conhecimentos externos e internos para acelerar o seu processo de inovação, ele chamou de Open Innovation, inovação aberta, né, no português, que é um processo colaborativo. E eu vou, mais adiante, mostrar para vocês como é que esse processo colaborativo ele funciona. O Paulo Lemann, que é um empresário, né, de grande porte em nosso país, ele diz o seguinte, que no campo das ideias, tudo é válido. Agora, pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho, com uma diferença. Quando eu penso grande, eu me liberto dos pequenos detalhes. Olha que coisa fantástica. E no mesmo sentido, o Einstein, ele diz que um pensamento lógico pode te levar de um ponto A a um ponto B. Mas a imaginação leva a qualquer parte do universo. E eu iria mais longe. Eu diria que a imaginação, quando colocada em ação, ela faz você realizar grandes saltos inovadores dentro da sua empresa. Por isso, da necessidade de nós usarmos esses conceitos entrelaçados de inovação e competitividade. E eu trouxe para vocês a sugestão da leitura do livro A Estratégia do Oceano Azul, que é do Kim Malborn. Por quê? Porque essa estratégia do Oceano Azul ele é muito interessante. Ele baseou-se inicialmente na história do Cirque du Soleil, né? Mas ele mostra o seguinte, que quando você transforma a competição com concorrentes em relevante e criando inovação de valor fora do Oceano Vermelho, quando eu estou olhando concorrente, eu estou olhando o mercado no qual eu já atuo. E ele diz que esse Oceano Vermelho é um mercado saturado. Eu tenho que buscar novos mercados. Quando eu consigo isso? Quando eu inovo. E ele baseia-se em alguns pontos. Ele diz, primeiro, olha, uma estratégia deve ser baseada em fatos concretos. Essa estratégia que é desse livro aí do Oceano Azul. Porque ele se baseou em décadas de estudos e centenas de movimentos estratégicos ao longo de mais de 100 anos em 30 ramos da indústria. E os gurus da administração sempre disseram que você produz com qualidade diferenciada ou produz com baixo custo. Contrariando essa máxima,
a estratégia do Oceano Azul, ela busca simultaneamente explorar os benefícios do baixo custo e da diferenciação. É somar as vantagens, né, ao invés de optar por uma delas. Então, eles até então, nós tínhamos aqueles circos, e esses circos, no modelo tradicional, usando animais, eram caríssimos. O que fez o Cirque du Soleil? Trouxe uma inovação, juntou a dança, né, se diferenciou, a baixo custo, alto valor agregado percebido para quem assiste, é maravilhosa a apresentação do Cirque du Soleil, a um baixo custo, e ainda do ponto de vista ecológico, não trabalha com animais. Então, criou um espaço inexplorado do mercado. Então, esse é um ponto que trata esse livro, Estratégia do Oceano Azul. Então, o objetivo dessa estratégia é tornar os meus competidores irrelevantes. Porque quando eu crio um novo limiar para o segmento que eu vou explorar, a perspectiva é totalmente nova. Então, nem me interessa o que os que já estavam no mercado estão fazendo. Olha que coisa mágica. Ao invés de me preocupar com o que o meu vizinho está fazendo ou o meu principal competidor, eu fujo disso e crio algo totalmente novo. E ele que passa a se incomodar comigo. Então, isso é muito mágico. E ele ofereceu algumas ferramentas poderosas para você entender essas oportunidades. Porque ele disse que você tem que criar e desenvolver tudo isso. Então, tem várias ferramentas que você pode consultar, inclusive no site lá do livro, que é o Blue Ocean Strategy. Tem várias ferramentas, a gente vai trabalhar algumas delas aqui. E existe um passo importante a ser seguido, que se baseia em algumas fronteiras apresentadas na estratégia do Oceano Azul. Primeiro, você examine setores alternativos. Aquele no qual você está atuando. Não, se eu quero fazer diferente, eu vou ver setores alternativos. Depois, eu vejo se tenho grupos estratégicos dentro desses setores. Examine qual é a cadeia de compradores. Quais são as ofertas de produtos, quais são os serviços que são complementares a esses produtos, quais são os apelos emocionais dos compradores, em quanto tempo isso ocorre. Isso é importante, porque na base, a estratégia do Oceano Azul, ele diz que eu tenho, primeiro, quando eu tenciono comprar qualquer coisa ou despertar a curiosidade do meu cliente, primeiro eu desperto o visual. Então, eu comparo a minha empresa com os concorrentes e verifico o que precisa ser alterado em relação ao despertar visual, para que as pessoas visualizem minha empresa. Depois, eu saio do campo para explorar aquelas fronteiras que eu falei lá, de ver quais são os setores, os grupos, cadeia de compradores, as ofertas de produtos, quais são os apelos funcionais, em quanto tempo isso ocorre. Aí eu começo a fazer, identificar quais são os fatores que eu devo eliminar, criar ou mudar. E nessa matriz de estratégia visual, eu faço a minha matriz de avaliação do valor, com base no que eu vi e pedi feedback de clientes, clientes concorrentes, não clientes. Então, você explora ao máximo. E eu começo a criar e distribuir perfis estratégicos para apoiar essa implementação da estratégia. Então, isso é muito bacana, vale a pena a dica de leitura, se você ainda não o fez, a estratégia do Oceano Azul. Porque tudo isso para dizer da necessidade de você despertar na sua equipe a criatividade. Porque criatividade é hoje algo cada vez mais valorizado no trabalho. Por quê? Porque é o elemento impulsionador da inovação. A curiosidade, a criatividade, ela leva à inovação. Porque criatividade, aí tem um estudo da professora Teresa, que é uma professora de Harvard, ela diz que eu tenho expertise, motivação, pensamento criativo. Isso
são fatores geradores de criatividade. E o coração de qualquer organização são as pessoas talentosas. Quando eu invisto na capacidade criativa da minha equipe, eu já começo a pensar de que forma eu posso fazer diferente. Porque não adianta eu pensar em modelar negócio sem entender de como a máquina funciona como um todo. Então, você vê a nossa apresentação, inovação e competitividade. O que é essa tal vantagem competitiva? Nada mais é do que aquilo que diferencia uma empresa de outras em um mesmo segmento de mercado. Então, eu tenho profissionais criativos, inovadores, comprometidos. Isso, por si só, já representa um diferencial para uma empresa. Mas isso é suficiente? E, afinal, o que é criatividade? Por que as pessoas confundem criatividade com inovação? Quando uma depende da outra, normalmente. Então, todas as pessoas inteligentes são criativas? Às vezes perguntam-se, todas as criativas são inteligentes? Tem mais a ver com a inteligência emocional, não é verdade? E quando a gente fala que inteligência é uma dimensão onde todos diferem, não existe duas pessoas exatamente iguais, duas pessoas com o mesmo perfil, e é esta variedade de perfis que faz com que a gente tenha diferentes tipos de inteligências. Que os psicólogos, eles sistematizam em 7 grupos principais. Eles que têm inteligência linguística ou verbal, algumas pessoas se expressam melhor que outras, a lógico-matemática, espacial, musical, corporal sinestésica, interpessoal, intrapessoal. Então, não tem ninguém igual ao outro. Quando eu consigo fazer com que os diferentes trabalhem juntos, a criatividade ela é explorada ao máximo. Essa sistematização nesses grupos é o estudo de Gardner, de 2003. Então, combinar ideias de uma maneira única ou associar antigas de uma forma não usual, esse é o nosso maior desafio. Este é o maior desafio. Porque no campo da imaginação não há limite, né? Não há limite. Agora, o que eu faço a partir daí? Nesses aspectos criativos? Eu tenho que ver em relação à empresa que eu estiver avaliando ou a situação, o problema que eu estiver avaliando. Eu tenho que ter curiosidade, a necessidade de encontrar respostas. Isso faz parte do nosso aspecto criativo. A capacidade que eu tenho de buscar soluções, estudar acerca das possibilidades para eu adquirir conhecimento suficiente. Aí eu vou, a partir do momento que eu conheço o problema, eu vou ter ideias, sugestões, vou formular as minhas hipóteses e passo para a fase de teste e validação. Para só a partir daí eu comunicar, perdão, passou aqui rapidinho, eu comunicar aquela novidade, em que tempo ela estará disponível, qual sua utilidade, para que as pessoas a reconheçam. Então, isso aí é o desenvolvimento lógico de um processo criativo. Eu desperto a curiosidade por algo, um problema que eu quero solucionar. Estudo o máximo acerca das possibilidades, quais são as alternativas, para eu sugerir, ou eu formular as minhas hipóteses. Aí eu testo, valido, ok, comunico em que tempo estará disponível, qual é a principal utilidade, o que tem de diferente, para que as pessoas reconheçam aquilo como algo que agrega valor, né, aos seus dias. E o indivíduo criativo, em regra, ele tem mente aberta e disposição para enfrentar desafios. Isso é uma característica de indivíduos criativos.
ele ao mesmo tempo é otimista, mas ele tem coragem para enfrentar os riscos e é resiliente. Ele, à medida que vai avançando, volta, ele já procura outras possibilidades, e isso deve ser estimulado, porque o processo criativo, ele leva em consideração alguns aspectos. Primeiro, eu percebo o problema, eu me preparo, aí tem aquele período de incubação da ideia, onde eu vou melhorá-la, né? Aí, poxa, cheguei à proposta de solução, aí vou verificar se aquilo ali dá certo. Isso aí é o Neller e o Wechsler, eles consideram que todo processo criativo segue essa fase. Eu tive uma percepção acerca de um problema, eu me preparo para resolver aquele problema, faço a internalização, a incubação, para fazer os meus testes, validação da hipótese. Aí eu, poxa, descobri qual é a fórmula da Coca-Cola. Aí eu vou verificar. E tem algumas ferramentas que são usadas para desenvolver a criatividade. Eu gosto particularmente dessa, que são os chapéus pensantes de Edouard de Bono. Gosto, inclusive, de usar muito em sala de aula, em algumas disciplinas, para despertar a curiosidade, porque para sair da lógica é preciso você treinar a criatividade. E ele diz o seguinte: o que é isso aqui? Quando eu tenho um problema, eu devo vestir lá na minha cabeça todos esses chapéus, para eu ter vários ângulos de visão sobre o mesmo ponto de vista. Então eu gosto de fazer um jogo da seguinte forma, onde uma mesma pergunta ela é respondida por pessoas diferentes e eu peço para cada um colocar um chapéu diferente. Esse ali é o que só vai apontar defeito, porque tem gente que só aponta defeito, não é? Então é o chapéu negativo. Tem aquele que não vê defeito, é o positivo. Então eu faço, quem é aquele que não vê defeito, vestir o chapéu negativo. Mesmo que seja contrário ao que ele pensa, ele vai procurar ponto negativo. E tem aquele que é o objetivo, que é quem controla o jogo, tem o que é mais intuitivo, tem o mais criativo. Então, a ideia é que você use todos os chapéus. Quando você quer sair da lógica, para treinar a criatividade. Senão, quem é objetivo, muito racional, só vai querer ver racional e às vezes ele tem que sair da caixa, sair da sua caixa. Então, se alguém é muito negativo, faça ele pensar positivamente. Pontos positivos. Para ele vai ser muito mais difícil. Como vai ser difícil para alguém que é positivo vestir o chapéu do negativo? Porque o negativo só vê falha. E tem gente que só aponta falha. Mas quando ele faz esse exercício, ele começa a traçar possibilidades para ver aquela problemática de outro ponto de vista. Até aprende a desenvolver o fenômeno da empatia. Os 6 chapéus pensantes do Eduardo Bono são maravilhosos e eu, inclusive, desafio a você que está assistindo a praticar. Pense em um determinado tema. Durante esse período agora de pandemia, que saiu muita medida provisória aí na área trabalhista, tem o empregador web, aí tem gente que só vê o defeito, aí não vê que tem a possibilidade de ganho, que a empresa está saindo daquele momento em que estaria mal financeiramente. Então, você tem que pensar das duas formas, das várias formas sobre um mesmo tema, antes de se decidir, para você mudar o ponto de vista. Isso é uma forma de você treinar a sua criatividade. Tem outra técnica, né, da operação provocadora, que você identifica a questão a ser resolvida, resume essa questão a uma palavra e, em seguida, você abre um dicionário com um termo aleatório para estabelecer relação com a primeira. É também para despertar a curiosidade e a sua capacidade de análise. Ajuda muito para quem vai trabalhar com projetos inovadores ou quer redesenhar
o seu modelo de negócio. Não ignorando que a administração, de uma forma geral, a contabilidade, a gestão de empresas é uma área de ciência e, para tanto, tem que ser investigada. E eu decido se vou fazer uma pesquisa qualitativa ou quantitativa quando eu sei quem são os respondentes da pesquisa. Quando eu quero saber muita coisa de pouca gente, eu faço pesquisa qualitativa. Regra geral, quando eu não sei de nada, quando eu sei muito pouco, eu uso a quantitativa, porque você tem pouca coisa de muita gente. Não sei quase nada daquele setor. Aí eu faço uma quant, porque eu vou pegar o maior número de pessoas, vou usar métodos estatísticos para eu inferir, né? Na qualitativa, não. Uma vez que eu já fiz essa quantitativa, eu já sei exatamente quem é quem, aí eu vou pegar especialistas daquele tema, algo que já é muito batido, faça qualitativa. Qualitativa é quando eu tenho muita coisa de pouca gente. Quando é pouca coisa de muita gente, eu vou para quantitativa. É método, né? O World Café, né, que é o World Coffee de Juanita Brown, também é muito interessante, porque é uma forma de você despertar a curiosidade, onde as pessoas elas circulam entre essas mesas, né? Mesas de café mesmo, só que isso aqui é um processo de discussão de criatividade. Eu, inclusive, se você tiver a chance, leia esse livro da Juanita Brown e o Dave Arrax, que trata do World Café. A metodologia, muito bacana para estimular a criatividade. Eu gosto muito de usar. Os mind maps também são maravilhosos para você visualizar, materializar a sua ideia. Então, faz os mapas mentais, principalmente quando a gente tem conceitos interligados, ele facilita a visualização. Eu gosto muito de usar fluxogramas. Então, essa parte aqui de construção, de mapas mentais, mapas de conhecimento, ajuda bastante no processo de criatividade. O brainstorm, ele dá certo, mas quando eu tenho poucas pessoas, porque o brainstorm ele é para ser feito com até 20 pessoas, a técnica diz isso. E o que é isso? Eu tenho um determinado problema que eu quero resolver e eu peço que as pessoas, sem pensar muito sobre aquele assunto, vá colocando as suas ideias e sem interferência dos demais. Depois a gente vai fazendo um refinamento até chegar a 3, 4, no máximo 5 pontos que são principais. Uma alternativa ao brainstorm é o que a gente chama de brainwriting, onde você distribui post-its. Ao invés de falar, aí vocês estão vendo aí um monte de post-its, apesar de estar escrito brainstorm, a técnica aí utilizada possivelmente foi um brainwriting, que ao invés de dizer alto, o brainstorm você se expressa. No brainwriting eu escrevo e colo lá na parede. Depois as pessoas submetem a votação de acordo com cada área de pensamento. É uma forma também de eu desenvolver a criatividade. Eu boto as pessoas para pensar. O Moodboard, que é o painel semântico, é que eu associo a isso aí, eu crio os meus personas, os meus possíveis clientes, começam a montar o dia a dia deles, ou como ele vai utilizar o meu produto. Você está vendo aí que é de skate, né? É associado não a todo esporte, é a skate. Então, você vê ali que você tem várias marcas de skate, é um processo criativo, possivelmente para criar um novo produto ou a logo dessa marca, porque você vê que tem várias marcas e ambientes aí de skate. Isso é um painel semântico, é uma outra ferramenta de criatividade usada para aguçar a inovação. Cada ferramenta dessa é uma oficina inteira, para você ter uma ideia, um mini curso inteiro. Cada ferramentinha que eu estou trazendo
aqui para vocês. Porque nas etapas iniciais do projeto, eu vou dizer o quê, por quê, quem são, e começo a montar o meu mood board, para eu levantar o máximo de informações, ok? Para eu saber o que eu vou fazer efetivamente para mudar a realidade da minha empresa. Então, criatividade e inovação, a gente já viu que anda de mãos dadas. Mudança, inovação e criatividade são palavras interrelacionadas, porque eu tenho o processo de geração de novas ideias, que é o que a gente chama de criatividade. Poxa, vamos pensar fora da caixa, o que pode ser feito diferente? Isso aí é criatividade. Quando eu pego essa ideia e coloco na prática, essa nova ideia e coloco na prática, é inovação. E o resultado da criatividade e inovação é mudança do status quo da empresa. Esse quadrinho aí eu tirei do Mário Persona e eu achei muito bacana, porque ele conseguiu resumir as diferenças. Criatividade, você gera nova ideia, inovação, você aplica a ideia na prática, e o resultado de criatividade e inovação é a mudança, que é onde a gente quer chegar. Quando a gente fala que esse conjunto de fatores para se tornar realidade, né? Vamos falar um pouquinho das ferramentas. Eu gosto o chairman da IBM, essa frase aí é muito legal. Ele fala, olha, invenção é transformar dinheiro em ideias. Inovação é transformar ideias em dinheiro. Porque o inventar é você criar algo novo, né? Então, você vai gastar para criar algo novo. E inovar é você transformar aquilo que você tem em algo diferente. Então, você pega aquela ideia e transforma em dinheiro. No fluxo, eu tenho um potencial criativo, gero as ideias e inovo, sucesso comercial. Porque eu inovo para ganhar dinheiro, não existe outra mágica no mercado. Mas eu não posso esquecer que o foco da inovação é nas pessoas, por isso que eu estimulo a criatividade. Esse funil que eu trouxe aí é o do Chesbrough, foi inclusive a minha pesquisa durante o doutoramento, que mostra a inovação aberta. A estratégia de inovação aberta, como é que ela funciona, essa inovação aberta que eu falei lá no início, lembram? Eu tenho, de um lado, o mercado, aí do seu lado direito, o mercado necessitando de soluções para as suas várias possibilidades de resolução de problemas empresariais, dos mais simples aos mais complexos. Tem a sua equipe de empregados, colaboradores. Então, eu tenho ideias e tecnologias internas. E ele vai buscar fora, no mercado, para interagir. O que é diferente isso de um serviço de consultoria? Que na consultoria, você vai, presta o serviço, recebe do cliente, sai. Se ele quiser, ele contrata uma assessoria para você fazer a manutenção. No processo de inovação aberta, não. Os empregados atuam conjuntamente com as universidades, clientes, fornecedores, startups, normalmente em um ambiente web, que são os brokers de inovação. E primeiro eu tenho um monte de ideia, processo de geração de ideia. Tem um problema, processo de geração de ideia, vai entrando. Aí, quando passa no primeiro filtro, eu vejo se aquela ideia, ela gera patente ou não. Tem a possibilidade de gerar patente ou não. Aí eu vou selecionar as ideias, o funil vai fechando. Daquelas ali, quais são as que são realmente uma grande novidade? Qual é o capital de risco envolvido para eu executar? Quais são as parcerias que eu posso fomentar a partir
dessas ideias e tecnologias que foram propostas pelo grupo interno e externo da empresa. Eu trabalho em regime de colaboração. Quando eu executo, possivelmente, pode haver casos em que aquela própria ideia gera um spin-off ou uma licença a ser comercializada para o mercado. Como é que eu vou comercializar? Esse aí é o que se chama de inovação aberta. Inovação fechada é quando ela é feita internamente, intracorpore da empresa. Aqui um exemplo muito bacana de empresa que a gente sabe que usa essa estratégia de inovação aberta aqui no Brasil é a Natura. A Natura, ela tem várias equipes em universidades de pesquisadores, professores, e ela cria laboratórios dentro das universidades, coloca empregados seus para atuarem junto desses laboratórios, inclusive, para ter o processo de transferência do conhecimento e acelerar a construção do conhecimento para inovar. No modelo de crowdsourcing, crowd é multidão, né? Source, fonte, a fonte de inovação que vem da multidão. Os desafios são lançados numa plataforma web, que a gente chama de brokering de inovação. Vocês pensem aí como se fosse uma grande imobiliária. Na imobiliária, eu tenho de um lado pessoas querendo vender ou alugar prédios, apartamentos, terrenos. Do outro lado, eu tenho possíveis inquilinos ou compradores. O que a imobiliária faz? O broker imobiliário intermedia e recebe uma taxa. O broker de inovação, que é do crowdsourcing, faz exatamente isso. Lança-se numa plataforma os desafios e, de outro lado, eu tenho os principais respondentes. O crowdsourcing é uma das formas de inovação aberta. Os principais pesquisadores dessa modalidade de inovação aberta, no qual eu me insiro, são o professor Henry Chesbrough, que foi quem usou pela primeira vez o termo inovação aberta nesse contexto, apesar do professor von Nippel, lá no MIT, ele já ter tido o center used, né, o usuário, o foco no usuário, os regimes colaborativos, mas o termo inovação aberta foi em 2000 com o Henry Chesbrough. O Jeff Howe é um jornalista que usou pela primeira vez o termo crowdsourcing, na Hired, numa revista americana. E professora Isabel Ramos, ela é uma pesquisadora da Universidade do Minho, que inclusive já atuou na Irlanda, já atuou na NASA, e eu tive a honra de ser orientanda dela no processo de doutoramento. E esse crowdsourcing ele pode ser feito de duas formas. Eu identifico na organização os desafios e disponibilizo numa plataforma, ou uma comunidade interna e externa para a solução, certo? Ou boto num brokering, serviço de intermediação. O principal brokering que a gente conhece tem o Nine Sigma, mas aqui a Innocentive é o maior brokering de inovação do mundo. Inclusive, eu já tive a oportunidade de participar de alguns projetos, tanto na Idea Connection, que a Idea Connection ela é do Canadá, e eu tenho aqui a Innocentive. A Innocentive, o que ela faz? Tem uma empresa querendo descobrir uma vacina para uma determinada doença. Aí ela diz que paga $1 milhão. Aí eu vou ter pesquisadores do mundo inteiro. No doutorado, seu tema tem que ser inédito. De repente, alguém está precisando daquela solução da tua área de conhecimento, é uma forma de financiar. A Idea Connection também, a Nine Sigma, o Cambria House, são modelos de inovação aberta, são brokers de inovação. Aqui no Brasil, a gente tem umas ideias muito tímidas. Eu tenho ali o Crowd Minho, que é o modelo de crowdsourcing que foi desenvolvido para a Universidade do Minho.
em Portugal. Tudo que nós falamos até agora foi para você perceber a necessidade de inovação, como você pode despertar essa inovação para poder modelar o seu negócio. E, ao contrário da maioria das apresentações que eu tenho assistido, eu não trouxe para vocês o canvas de modelagem de negócio do Ostwald, que eu gosto bastante. Mas, ultimamente, em função das próprias startups e desse mundo louco que a gente está vivendo, com a necessidade de muito rapidamente remodelar drasticamente os nossos negócios, eu trouxe para vocês o Lean Canvas, que é uma ferramenta criada com base no Business Model Canvas lá do Ostwald, mas que ele substituiu 4 dos novos blocos originais, para trabalhar os aspectos de maior risco na criação de startups, e que hoje é aplicado para várias empresas, independentemente de serem startups ou não. É sobre esse modelo específico que eu quero trazer para vocês. Tem vários livros já acerca do Lean Canvas, várias publicações em língua portuguesa, muitos artigos, principalmente nas incubadoras tecnológicas, nos eventos de incubação tecnológica, tem muito. E hoje, já na área de management, nas revistas, nos journals especializados. A grande maioria em língua inglesa, mas você já consegue hoje algo em língua portuguesa. Então, como é que ele funciona, o Lean Canvas? Vocês lembram que no modelo de negócios do Ostwald, ele tem lá no centro a proposta de valor, porque Canvas significa representação gráfica, por isso que ele é Lean Canvas, Canvas é representação gráfica. O que o Ostwald fez? Ele pegou a tese de doutoramento dele, tese de doutorado, e ele transformou o que até então nós fazíamos em 100, 200 páginas para a construção de um plano de negócios, em algo que fosse possível de graficamente o empresário visualizar e rapidamente defender o seu negócio. Então, ele botou lá no centro a proposta de valor, que é construída a partir de um outro canvas, de autoria dele também, que é o Business Value Proposition. E ele, nessa parte central, ele diz assim, olha, o que eu faço de diferente? Aí ele identifica os clientes, como se relaciona com os clientes, como fideliza, quais são as atividades chaves, quem são os parceiros chaves, quais os recursos chaves, a sua estrutura de custos e modelo de receita. Esse Lean Canvas, ele parte do pressuposto que, primeiro, você identifica um problema a ser resolvido. Problema é o que não falta nesse período de pandemia para os seus clientes e para a sua própria empresa, talvez. Aí você descreve, faz uma breve descrição dos 3 principais problemas que você quer resolver. O meu problema é de aumentar a base de clientes, é de remodelar os serviços. Quais são os problemas que você quer enfrentar? Quando você tem isso aí, eu tenho que levar em consideração qual segmento de cliente eu pretendo atender. Eu tenho um problema, mas quais são os meus clientes? Quais são os clientes da minha empresa? Eles podem ser segmentados? Porque se você tiver mais de um tipo de cliente, o autor recomenda que você crie um Lean Canvas para cada um deles. Vamos supor que minha empresa, ela seja de consultoria e auditoria. Quem faz consultoria não faz auditoria da própria empresa que fez consultoria, não é isso? Vai ser um outro auditor, eu não vou auditar o trabalho que eu própria fiz. Então, eu segrego, eu faço um canvas para minha área de consultoria, um canvas para minha área de auditoria, um canvas para minha área de assessoria. Se eu estiver falando de uma empresa contábil ou de um escritório de advocacia,
Eu tenho clientes diferenciados, eu tenho clientes pessoa física, eu tenho clientes pessoa jurídica, eu tenho da área penal, eu tenho da área trabalhista, eu tenho da área societária, cada um com o seu canvas. Aí, uma vez que eu fiz isso, eu vou ver para aquele problema que eu pretendo solucionar para essa categoria de clientes, que proposta de valor eu vou oferecer. O que vai transformar esse cliente, que era um visitante inconsciente que chegou até mim, em alguém interessado, realmente? Ele veio por uma propaganda, mas como é que eu vou despertar o interesse para que ele se torne efetivamente um cliente? Então, eu tenho que criar, a proposta diz que eu devo criar uma mensagem bem clara e atraente para que ele perceba qual é o valor que você está oferecendo, porque o seu produto é merecedor do dinheiro dele. Isso é proposta de valor. Aí, como é que o seu próprio produto se encaixa nesse alto nível conceitual que o seu cliente tem? Ele vai dizer, poxa, eu vou para aquela empresa e não para outra, porque se diferencia por isso, isso e isso. E isso tem que estar muito claro no próprio slogan da empresa. Muito claro. Paralelo a isso, eu vou ver qual é a possível solução para aquele problema. Como é que eu vou resolver? Ok? Para cada problema que eu identifiquei, qual é a proposta de solução? Quais são os canais para eu alcançar esses clientes? Quais são os canais de relacionamento? Eu faço uma lista desses canais, gratuitos ou pagos, que a empresa usa para atingir os clientes. São redes sociais? Se sim, que redes? É o Instagram, é o LinkedIn? Pessoa jurídica, para pessoa jurídica, normalmente é LinkedIn. Mas quando eu quero atingir pessoa física, eu vou para as redes sociais, dependendo da área. Se é tecnologia, eu vou para o Twitter. Se é business, gestão, eu vou para o Instagram. Se é produto físico, possivelmente eu vou para o YouTube, né? Se o meu conteúdo é ação especializada, o YouTube, ele consolida conhecimento. Então, eu boto o insight no Instagram e consolido conhecimento especializado no YouTube. Lembro a marca no Facebook. Facebook você não consegue vender, mas você fideliza a marca porque memoriza a marca. Então, até isso você tem que estudar para poder eu ter como oferecer uma proposta diferenciada. Aí eu vou pensar em quais são as métricas. Como é que eu vou medir o sucesso desse produto ou serviço? Eu descrevo as principais ações e métricas que vão suportar a geração de receita ou a retenção desses clientes, ou a minha estratégia de fidelização ou aumento da minha receita com esses clientes. Que estrutura de custos? Todos os custos fixos e variáveis que a empresa possui vão estar ali na base. E como é que se dá o fluxo de receita? Qual é o tipo de modelo de receita? Vai ser assinatura de anúncios? Vai ser venda de produtos? Qual é o ponto de equilíbrio? Qual é a margem bruta? Tudo aí na receita. Isso é o Lean Canvas, é um instrumento de modelagem de negócio. Uma vez que eu já sei em que eu vou inovar, criei a minha proposta de valor. Ok? E a proposta de valor, eu gosto particularmente na criação da proposta de valor de usar o modelo de Ostwald. Por quê? Porque ele bota de um lado, eu crio os personas para estudar a jornada do meu cliente lá, vejo quais são as necessidades identificadas dele, a partir do que ele faz, do seu perfil, quais são as suas reclamações, que ele lá no livro ele chama da dor do cliente, o que ele precisa que ele nem sabe, que é o criador de ganho lá, que ele nem sabe, e do lado de cá eu construo a minha proposta de valor. Vou ter produtos e serviços que atendam aquelas necessidades, vou aliviar a dor criando aqui a pílula, para cada reclamação dele eu tenho uma solução, ele da minha empresa não pode reclamar o mesmo que reclama dos outros.
E tem o gerador de ganho, que é o que vai me deixar rica, que é aquele que ele diz assim, uau, como é que eu não pensei nisso? Essa empresa é demais, porque é o gerador de ganho. Então, para eu chegar nessa proposta de valor aqui, eu uso as ferramentas de criatividade e inovação para chegar até o Business Value Proposition do Ostwald. Além disso, a velha e boa análise de SWOT ainda é muito importante. Por quê? Porque aqui, análise de SWOT, eu encontro a vantagem competitiva. Porque eu vou ver aqui quais são as vantagens que a empresa possui, o que ela faz melhor do que de ninguém, quais são os seus pontos de venda exclusivos, o que essa empresa tem de porreta. Está aqui, na primeira. Depois eu vejo as fraquezas, os weaknesses. Em quais áreas você pode melhorar? O que falta à sua empresa? Que coisas seus concorrentes fazem melhor do que você? Eu começo a enxergar ali pontos fortes em cima, pontos fracos. Isso aqui é interno. Aí vou para o externo. Oportunidades. Que mudanças em tecnologia, políticas, padrões sociais, oportunidade de crescimento para a empresa você pode fomentar? E, por último, quais são os obstáculos ao crescimento da sua empresa? O que está impedindo? São os seus concorrentes? Quem são eles? Quais são os fatores de mudança que podem afetar a posição da sua empresa? Porque a análise de SWOT, ela mapeia o caminho que sua empresa vai fazer em direção aos objetivos, porque você identifica esses pontos de melhorias, que são os atributos internos ou frágeis, e os atributos, as condições externas, que são as oportunidades e ameaças. É um mapa que você faz, um diagnóstico geral, um primeiro diagnóstico que você faz. Uma outra ferramenta bacana, que é o funil do pirata, que é o funil de marketing, né? Que são as métricas piratas. Você visualiza os pontos fracos, aí eu vejo a questão da consciência, aquisição, ativação, receita, retenção, referência. O AR é do americano, né? Do pirata, aquele barulho que o pirata faz. Por isso que as iniciais, como formam isso aí, ficou conhecido como o funil pirata. E uma das ferramentas desse funil de marketing é o mapa de jornada de clientes, onde você constrói os personas. É, inclusive, uma ferramenta do design, muito utilizada pelo design thinking, né? Na produção visual, no desenvolvimento de estratégias do processo de criatividade. Aqui, eu acompanho o dia a dia dos meus clientes, vejo como é que ele se relaciona com os outros, em que momento o meu produto ou serviço pode ser útil para atender às suas necessidades. Então, eu estudar a fundo o meu cliente. Ao invés de achar que o meu cliente é mercado, na realidade, eu fomento o mercado, trazendo ele para dentro do processo. Eu vou escutá-lo. É o processo colaborativo, aquele vendido pelo Von Hippel, inclusive. E posicione seu produto nos famosos 4Ps do marketing, né? Para demonstrar as práticas de praça, de preço, produto, a questão de eu saber aonde está posicionado o meu produto ou serviço. E não esqueça, missão, visão e valores têm que ser internalizados durante todo este processo. A criatividade requer coragem, já dizia Henry Matisse. Espero que vocês tenham gostado, ou pelo menos despertado a curiosidade por alguns aspectos, alguns insights que vocês possam aproveitar em suas vidas, né, pessoais e profissionais, e que possam ajudar os seus clientes. Ou você, empresário, que possa fazer sua empresa crescer, tornar-se competitiva a partir da inovação. Aprender com os erros e se transformar, que, por sinal, é tema de uma palestra que eu vou fazer na trilha coordenada pelo professor Fernando Sampaio. Ele trata desse tema
onde eu apresento algumas bases das metodologias ágeis para você aprender com os erros e se transformar. Estou também participando da trilha como professor, coordenada pelo professor Luiz Antônio, em conjunto com o professor Maia, onde eu falo de retenções, de contribuições. Na minha trilha Raiz, Contabilidade Raiz, que é a outra trilha a qual eu coordeno, além dessa de Mulheres Contadoras, eu coordeno a trilha Contabilidade Raiz, e lá eu vou falar especificamente dos CPCs 18 e 19, onde o 18 trata de coligadas e controladas. E essa apresentação do aprender com os erros e se transformar utilizando metodologia ágil é na trilha Contabilidade Consultiva, que está logo aqui abaixo. Isso aí é o meu contato, e espero que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês possam manter contato comigo ou me seguir nas redes sociais, Scout Lieda, Scout de escoteira, _ Lieda no Instagram, meu canal do YouTube, Lieda Amaral Geneves. Obrigada, e não esqueçam de aproveitar bastante o Pensar Contabilidade. Ainda temos 18 trilhas a percorrer, mais de 200 palestrantes. Então aproveite bastante, é muito conhecimento agregado, são pessoas assim muito especiais, e eu estou muito honrada em poder participar e me dirigir a você nesse momento.